Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o programa de atualidade internacional. Aqui fazemos uma análise minuciosa sobre os assuntos que dominam a atualidade um pouco por todo o mundo. Nesta edição segunda do mês 4, mês que em Angola é dedicado à paz e também à juventude. Vamos fazer a nossa conexão hoje para os pontos de onde habitualmente nos falam os nossos comentadores. Já sabe que nós vamos ao encontro dos locais onde os assuntos têm lugar e, sobretudo, a partir deles são noticiados e que depois acabam por ser disseminados um pouco por todo o mundo. Assim é que nós fazemos conexões a pontos em África, Europa, América e também Ásia. Vamos então cumprimentar os convidados desta noite para esta conexão, edição número 37 do programa, que em breve já irá completar um ano na sua companhia, porque desde que a Direção de Informação da TPA levou a cabo este projeto, já sabemos que ao sábado à noite a sua companhia de preferência é a TPA 1 para ver o Conexão Angola. Vamos cumprimentar os nossos convidados, que são hoje o professor Matias Pires, a partir de Luanda. Professor, muito boa noite. Boa noite, David. Boa noite, Wellington. Boa noite, Francisco. E boa noite aos nossos telespectadores, a quem desejo uma boa semana da paz e reconciliação nacional. Muito boa noite, Francisco Pegado, a partir de Toronto, no Canadá. Boa noite, David. Boa noite, colegas do painel. Boa noite a todos os angolanos e parabéns, apesar de já passamos o Dia da Paz, mas como um bom angolano e amante da nossa terra, feliz mês da paz, feliz mês da juventude e um abraço a todos os angolanos espalhados de Cabinda, Cunene e um pouco fora do mundo. E aqui no outro plano eu aproveito para cumprimentar o Wellington Calazans, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais essa conexão. Boa noite, David, boa noite, colegas de painel, e boa noite a você assistindo ao Conexão Angola aqui na televisão pública de Angola. É sempre um prazer poder participar neste debate. Wellington, e é por si que vamos começar a abordagem de hoje. Continua a fazer manchete um pouco pelas notícias mundiais a situação da crise que opõe a Ucrânia à Rússia, com a mais recente medida que foi a suspensão da Rússia do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, entretanto com um aparente revés. Quando há um mês foi submetida no Conselho das Nações Unidas uma votação contra a Rússia viu 140 países votarem contra si. E nesta votação da última quinta-feira já houve uma diminuição de quase 40 países que não votaram contra, ou seja, mudaram o seu sentido de voto. Não votaram a favor, ou melhor, mudaram o sentido de voto tendo mantido a abstenção ou então votaram contra. Portanto, vamos vendo uma situação cada vez mais dividida, portanto, a Rússia dividir cada vez mais os vários polos e os vários pontos de influência que acabam por tomar as decisões mais marcantes nas Nações Unidas. Numa altura em que também ouvimos o presidente do Ruanda, Paul Kagame, que ante o assinalar de mais um aniversário do genocídio de 1994, voltou a criticar a comunidade internacional, tendo dito que na altura em que se devia fazer alguma coisa, o mundo simplesmente nada fez. E hoje o mundo quer criticar o Ruanda, dizendo que é um país com algumas liberdades que são coartadas aos seus cidadãos. E também o presidente da África do Sul, numa reunião que manteve com os altos funcionários dos negócios estrangeiros do seu país, voltou a dizer que o atual formato das Nações Unidas já não responde aos desafios do mundo atual. Wellington. Ora, David, essa situação na Ucrânia, e eu fico feliz por ter corrigido a minha opinião logo na segunda semana, né? Ela, pelo andar da carruagem aí, vai demorar bastante, porque, como eu falei, e também os colegas de painel aqui vêm falando nos comentários seguidos, porque esse será um tema que certamente vai estar presente por muito tempo entre nós, a Rússia não tinha pressa nenhuma de que isso acabasse logo. E a grande briga que é econômica, a grande guerra, na verdade, que é econômica, ela tem a Ucrânia apenas como uma espécie de ringue. E os atores, eles se utilizam da propaganda para o entretenimento das pessoas, para que elas não percebam que existe aí uma disputa de uma ordem mundial, que está em declínio, que no caso é a vigente desde que a Segunda Guerra Mundial acabou e também foi reforçada com a extinção da antiga União Soviética, e uma nova ordem mundial
que é chamada de multipolar, onde China e países com um grande potencial, como a Índia, a própria Rússia, tentam se apresentar como países individualmente fortes ou como um bloco, através dos BRICS, que aí a África do Sul e o Brasil também estariam contemplados por essa nova maneira de pensar a economia do mundo. Então, é uma guerra em que, a despeito de tudo que tem sido publicado sobre mortes, sobre perdas, sobre toda essa catástrofe humanitária, com a Ucrânia perdendo aí 5 milhões aproximadamente de ucranianos que estão deixando o país de maneira forçada, né, na condição de refugiados para os países europeus. Tudo isso é dramático, tudo isso deveria ter sido evitado, mas como o professor Matias disse lá atrás em um dos programas, a guerra ela também faz parte das relações internacionais e não podemos então deixar de comentar a guerra como um fenômeno político que tem movimentado o planeta, e essa guerra vai muito além do que falam sobre a Ucrânia, sobre todas as manifestações de solidariedade, de empatia dos europeus em relação aos ucranianos, toda a manifestação do Zelensky nos diferentes parlamentos, de tudo que falam contra ou a favor da Rússia e contra ou a favor dos Estados Unidos da América. A questão aí toda é econômica e é bom que fiquemos atentos aos movimentos financeiros. A China é uma potência que sabe que se a Rússia perder essa queda de braço, ela será a próxima vítima. Por isso, eu estou bastante atento à forma como a China defendeu recentemente a Rússia, votando contra o afastamento da Rússia nas Nações Unidas da Comissão de Direitos Humanos. Isso representa muita coisa. A China vinha se mantendo sempre de uma maneira distante, mas dessa vez defendeu abertamente, votando em defesa dos interesses da Rússia. A mesma coisa eu falo sobre a Índia, que tem sido pressionada dioturnamente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido para que reforce o universo de países críticos à Rússia. E a Índia tem sido distante e, pior ainda, como eu já falei anteriormente, fazendo uma parceria com a Rússia na própria moeda ou na moeda russa, sobretudo no que se refere à defesa militar. Então, eu vejo tudo isso com os olhos de quem está distante, apesar de não estar tão distante assim geograficamente, porque a Suécia já está próxima de toda essa confusão e ainda se mantém também distante da NATO, mesmo com toda a pressão que é feita para que a Suécia também ingresse. E a Suécia se mantém distante, diz que pode ser, mas depois recua, não vai, e com isso vai ganhando tempo. E eu percebo que as pressões internas, elas fazem parte da conta dessa lentidão da guerra no cálculo do Vladimir Putin. Por quê? Porque foi assim que o Viktor Orbán ganhou na Hungria, com 75% dos votos na eleição. A Le Pen, segundo as pesquisas que antecedem a esta eleição do domingo, ela já ultrapassou com uma margem pequena, mas já ultrapassou o Macron na preferência, inclusive com vantagem para uma segunda volta. Isso tudo já é reflexo de uma tensão na Ucrânia que está pesando no bolso dos cidadãos europeus. Então, David, vejo essa guerra hoje não apenas sob a ótica das perdas militares, das conquistas ou perdas deste ou daquele lado em relação ao território ucraniano, e vejo ela muito mais como uma tentativa de manutenção da ordem mundial que é vigente, mas que eu vejo em declínio,
e da tentativa de confirmação da existência de uma nova ordem mundial, onde a China estaria à frente, dividindo o protagonismo com um bloco que é o BRICS e também com os Estados Unidos da América, porque eu não vejo que a China dividindo o protagonismo com os Estados Unidos, ela se sinta ameaçada. Já ao contrário, eu não consigo enxergar. Eu penso que os Estados Unidos tenham ainda em mente, nos seus planos, que será capaz de liderar o mundo sozinhos. Então, eu peço a atenção de todos para os movimentos econômicos e financeiros, mas não apenas da macroeconomia, mas também da economia local de cada país, porque a reação dos povos poderá ser determinante para sabermos se os governos nesses países europeus serão mantidos ou se, através de eleição ou através de primaveras, né, fazendo aí até uma alusão ao que já foi feito pela NATO em outros países, possa acontecer também entre os europeus. É isso, David. Muito obrigado por estas abordagens, Wellington, nesta sua primeira intervenção sobre esta situação da crise na Ucrânia e também a posição do resto do mundo para com a Rússia. Vamos ouvir agora a opinião melhor do Francisco Pegado. Francisco, volto a colocar a questão nos mesmos termos que eu coloquei ao Wellington, entretanto vou aqui assinalar alguns pontos que marcaram a semana. O secretário-geral da NATO, portanto Jens Stoltenberg, alertou para o mundo de que a crise na Ucrânia, ou melhor, esse conflito poderá ser prolongado por mais meses e quiçá anos. Portanto, a Europa e o resto do mundo devem estar preparados. O Papa Francisco criticou a impotência da ONU. Quando falei com Wellington, falamos sobre a questão das críticas à comunidade internacional feita por Paul Kagame e também por Cyril Ramaphosa, mas aqui também o Papa Francisco a dizer que a ONU está a ser impotente. De resto, já na semana passada, Zelensky também falou isto mesmo. A Hungria diz que vai pagar sim o gás russo em rublos, sendo que Viktor Orbán é aquela pedra no sapato da Europa. A Hungria faz parte da União Europeia, mas este líder húngaro não se tem alinhado de forma fácil às posições do bloco europeu. Ainda as novas sanções impostas pelos Estados Unidos, que agora abrangem as duas filhas adultas de Vladimir Putin e também a família de Sergei Lavrov, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Numa semana também em que mais de 150 diplomatas russos foram expulsos das suas embaixadas nos vários países ocidentais. Obrigado, David. Uma situação que já era prevista, falamos disso várias vezes aqui no Conexão Angola, na TPA. A situação desta guerra, que eu e muitos de nós não prevíamos que duraria tanto tempo, mas a previsão que eu refiro-me, é a questão de, pelo andar da carruagem, poderá levar muito tempo. Dá-se 2 passos à frente e 10 passos atrás. Com essa situação, agora, da Rússia ser retirada do Conselho de Direitos Humanos. Do Conselho de Direitos Humanos, sim. A situação dos diplomatas serem expulsos, a situação ainda da União Europeia, a NATO, a fornecerem armamentos para a Ucrânia, a situação das conversações que não entram, não andam, não desandam, então isso vai fazer com que esse conflito demore muito tempo. E o mais recente, a questão do massacre, não posso dizer ser suposto, mas pronto, o que as imagens mostram, a Rússia diz que não, na cidade de Bucha. Então, todo esse processo irá dificultar as relações, a tentativa de paz, que poderá ser meses, ou anos, ou a gente sabe mais semana, fica difícil fazer uma divisão de tudo isso, porque é muita coisa que tem acontecido atrás da outra. Os encontros, supostamente, na altura eram 15 pontos, depois foram admitidos que eram 15 pontos. A questão focal, que é a não adesão da Ucrânia na NATO, possivelmente na União Europeia, mas não na NATO, continua a ser o X da questão. Mas, mais do que isso, eu gostaria que realmente, que se decidissem fazer as conversações, tinha que haver uma Rússia, tinha que ter uma Ucrânia. Não pode fazer uma conversação, as conversações só com a Ucrânia e a União Europeia e a NATO. A Rússia, mal ou bem, tem que estar envolvida em todos os pontos. Se assim não for, vamos continuar aqui a conversar sobre isto e realmente poderá ser meses e anos. Quanto
a questão do Papa Francisco. O Papa Francisco, como líder máximo da Igreja Católica, tem direito de dar a sua opinião, e muitos de nós, infelizmente, não é a primeira vez que a ONU mostra-se impotente em tomar certas decisões. Não esqueçamos que o continente africano ficou anos e anos em guerra e vimos a impotência total, a ineficácia, se permite usar esse termo, da ONU, que nada fez. Caso específico, a Ruanda, faltou vontade, não só da América e do mundo. Tivemos um dos maiores massacres da história do mundo no Ruanda. Caso específico, podia falar do nosso país, Angola, e tem vários exemplos espalhados no mundo que as Nações Unidas simplesmente mostram-se ineficaz. Afeganistão, Iraque, Iêmen e muitos outros países, muitas situações de guerra. E o Papa, como líder máximo da Igreja Católica, normalmente, na sua guerra, o Papa estava mais assim, diplomático, e eu fiquei surpreso. Desta vez deu o nome aos bois, se me permite usar esse termo, e praticamente criticou a Rússia, levantando também a bandeira em uma homilia, mostrou a bandeira, teve os refugiados, a bandeira da Ucrânia, que essa guerra parasse. Sim, realmente a ONU, nessa altura, precisa ser revista, como diz o presidente da África do Sul. Esse formato da ONU já não é válido, na minha opinião, e de muitas outras pessoas que são expertos, são simplesmente comentador, mas acredito que os países, chamados países do terceiro mundo, precisam ter maior espaço. Não podemos fazer uma guerra, não se pode fazer uma guerra porque um país decidiu fazer, porque tem um veto máximo nas Nações Unidas. Vimos situações que os países que têm um veto disseram não, mas os Estados Unidos avançou para a guerra. Então, é um formato que precisa ser revisto. Quanto à questão da Hungria, como disse mesmo David, continua a ser uma pedra do sapato da União Europeia. A Hungria já disse que vai continuar a apoiar a Rússia, no sentido de não concordar com as questões financeiras. Diz a Hungria que se a guerra prolongar, quem irá sofrer é a Europa. Lembrar que a Hungria diz também que não quer nenhum militar sequer no seu território, já que eles fazem parte da União Europeia. Eles já tem um exército húngaro que é necessário, nenhuma arma irá passar pelo território húngaro. Os húngaros disseram que não, e vamos continuar não concordam com esse boicote, se for chamar, para com a Rússia. Dizem eles que não funciona, não tem funcionado, então vai continuar a cooperação com a Rússia. Lembrar que o presidente húngaro, o governo húngaro, nesse momento no poder, é um apoiante número um, um dos apoiantes número um da Federação Russa, e a oposição, que provavelmente falava que, antes das eleições, pensava-se que faria ou venceria as eleições, felizmente para alguns perdeu as eleições, e a Hungria continua, o governo húngaro continua com esse casamento com a Federação Russa. Agora, quanto às filhas de Putin e a família de Lavrov foram alvo de sanções, já se esperava isso, a gente já previa isso, porque sanções, a ideia mesmo é essa: castigar o governo, castigar os países que devem ser sancionados, e as pessoas que fazem parte e os familiares mais próximos. No Canadá, já o Lavrov já sofreu as sanções diretas, e esperava-se que realmente que as famílias dessas pessoas, porque tu tens de tocar onde dói mais. Então, talvez com essa quinta vaga de sanções, se posso usar esse termo, vai fazer com que talvez o governo russo reflita, porque agora não é só o país, são as pessoas em questão, as famílias diretas. Fala-se de umas sanções que estão a caminho, que ainda não é suficiente. E para terminar, os diplomatas russos foram expulsos. Sim, mais uma vez, já aconteceu, várias vezes já aconteceram em vários países da Europa, mas essa foi a maior onda de diplomatas expulsos. Só a Alemanha expulsou 40 diplomatas, e algo inédito, algo estranho, eu não chamo de chamar inédito, se é a palavra certa, aconteceu aqui em Toronto. Foi inaugurado uma praça em frente ao consulado russo, que é conhecida como agora a Praça da Liberdade Ucraniana, em frente ao consulado russo, mas uma forma que o pessoal que trabalha para o consulado russo no Canadá, nesse caso em Toronto, sempre que sair, irá ver aí a placa Liberdade na Ucrânia. São as opções que a NATO tem seguido, são as opções que a União Europeia tem seguido para que possa encurralar a Rússia. Mas, repito, os passos podem ser dados, mas não se pode fazer paz só com um membro desta guerra, que é a Ucrânia. Não esqueçamos que a Rússia nesse caso, tem um papel principal para que essa guerra
ou esse confronto termine o mais rapidamente possível. Obrigado, David. Obrigado, Francisco. Vamos ouvir agora a opinião do professor Matias Pires sobre esta mesma questão. Professor, são cada vez mais sonantes as vozes que se levantam para falar sobre uma ineficácia das Nações Unidas e a voltar a repetir o já tão propalado pedido de reforma do Conselho de Segurança. O mais recente são de Paul Kagame, de Cyril Ramaphosa. Na semana passada, Zelensky criticou a ONU e que disse que se for apenas para ouvir e conversar, era bom que a ONU fosse extinta. E vimos também esta semana o Papa Francisco a criticar a ineficácia das Nações Unidas. O que é que está a faltar em termos de mais acutilância diplomática para que se sinta o papel deste organismo multilateral que foi criado justamente para fazer a manutenção das relações entre os Estados e garantir a paz mundial? David, neste momento, as Nações Unidas são também elas próprias vítimas desta guerra que decorre na Ucrânia, que, como nós falamos nas edições passadas, na verdade é uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos e seus aliados, e não propriamente Rússia e Ucrânia. A Ucrânia é apenas o território, o cenário onde se desenvolve essa disputa geopolítica e estratégica, na medida em que costuma-se dizer que numa luta entre dois elefantes, o capim é que sofre, e a Ucrânia claramente é o capim deste confronto de liderança mundial. As Nações Unidas, aquilo que se está a observar agora é uma grande vergonha e deve mesmo ser um motivo de reflexão para os estadistas mundiais, porque isso que se observou de afastar a Rússia no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas é um precedente grave, porque atinge os alicerces da organização. Não estamos a falar de qualquer Estado-membro, estamos a falar de um dos fundadores. Portanto, se a ordem das Nações Unidas é a ordem dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, não se pode negar o peso da Rússia nas Nações Unidas. E ao tomar essa decisão, as Nações Unidas deixam-se utilizar como um meio de chantagem e de arremesso mesmo contra a Rússia. E eu não estou a discutir o mérito ou demérito em termos das acusações que são feitas de um eventual genocídio, até porque há mais propaganda e manipulação do que propriamente informação. Mas o que as Nações Unidas estão a fazer? Como, ao nível do Conselho de Segurança, a Rússia tem feito, todos os ataques contra a Rússia são feitos por via da Assembleia Geral, onde há o princípio de um Estado, um voto, tanto reina a igualdade plena entre os Estados-membros. E pela segunda vez vemos as Nações Unidas a tomar partido de um dos lados da questão, o que realmente coloca em causa a sua sobrevivência. Tanto, professor, eu repito a questão que coloquei ao Francisco há instantes. Professor, justamente no esteio do que está a falar agora, é que no mês passado, quando se fez o voto para condenar a ação russa na Ucrânia, onde tivemos perto de 30 e poucas abstenções e alguns votos contra, desta vez a votação já foi mais equilibrada. Apesar dos votos contra, já houve mais países que se abstiveram ou votaram contra. Começa também aqui a haver uma divisão dos polos naquilo que é a influência das grandes potências na ONU? Claramente, David, claramente, telespectador, o que nós estamos a observar com esses ataques à Rússia, em que até as Nações Unidas são utilizadas como parte da ação visando o isolamento diplomático da Rússia, é evidente que no fim da guerra as Nações Unidas vão ser obrigadas a um grande exercício de reconstrução, porque, como disse há instantes, afetar a Rússia no quadro das Nações Unidas é atingir os próprios alicerces desta organização multilateral. Portanto, o que vai acontecer é que, quando a guerra terminar, terá que haver uma
grande revolução no seio da gestão, do governo das Nações Unidas, porque é uma situação inaceitável. Agora, quanto à Hungria, a posição de Viktor Orbán tem que ser vista, primeiro, dizer que ele tem uma legitimidade reforçada, acaba de ser eleito nas eleições realizadas esta semana, e isso revigora a decisão política de Viktor Orbán. Em segundo lugar, é importante também lembrar aos telespectadores de que a Hungria faz parte de uma cultura também imperial, porque fez parte no passado do Império Austro-Húngaro. E, apesar de ter sido derrotado, mas há traços muito fortes que unem a Hungria com o Império Russo, do ponto de vista da história, e também olhar para a dimensão geográfica. A Rússia é um parceiro importante do ponto de vista geopolítico da Hungria. É bom não esquecer também que no quadro da divisão ideológica do mundo, a Hungria estava dentro dos países do chamado Bloco do Leste. Portanto, apesar de ser membro da União Europeia, há determinados valores e identidades que devem ser protegidos. Por outro lado, o governo de Viktor Orbán é um governo de direita conservadora. E os governos de direita tendem mais a valorizar a cooperação bilateral do que o multilateralismo. Portanto, não vê na avaliação entre os interesses da Ucrânia e da Rússia grandes ganhos internos para colocar em causa essa aliança tradicional que tem com a Rússia. Aliás, a Hungria, nesse sentido, é coerente, porque mesmo quando houve aquele problema da vaga migratória, o governo de direita de Viktor Orbán sempre teve uma posição muitas vezes desalinhada com o resto da União Europeia, mas não é caso isolado. A Itália também tem uma narrativa que não é totalmente afirmativa em relação ao engajamento da Europa Ocidental, de tal sorte que esta semana há relatos da possível deslocação do primeiro-ministro da Itália à Argélia, no quadro dos esforços para a busca de cooperação no domínio, por exemplo, do fornecimento de gás para a Itália, para dizer que há determinadas narrativas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos que de alguma forma vai dividir a Europa. Acompanhei com algum espanto a expulsão de diplomatas russos para Portugal, porque apesar das obrigações comunitárias, Portugal tem uma longa tradição de cooperação com a Rússia, por causa de uma herança também imperial que Portugal reivindica no quadro da sua condição de potência marítima, segundo a história, e é de alguma forma constrangedor olhar para aquilo que Portugal fez agora, porque sabe que António Guterres é português, capitaliza a diplomacia portuguesa. Antônio Vitorino também, que é outro diplomata sênior das Nações Unidas, é português, e a missão desses dois portugueses conta muito com o agremã da Rússia, daí que Portugal eventualmente devesse ter uma posição mais ponderada, neutra em relação a estes engajamentos, mas vamos aguardar os futuros desenvolvimentos. Esta guerra, naturalmente, quando terminar, o mundo vai ter que ser redesenhado do ponto de vista da arquitetura do sistema internacional. Professor, estaremos com essa situação que agora mexe com o mundo, começada na relação que azedou, se assim se pode dizer, entre a Rússia e a Ucrânia. Estaremos diante do princípio desta nova ordem mundial de que muito se fala? Em parte estaremos. O que acontece é que quando se fala da nova ordem mundial, a nova ordem mundial é um conceito que procura encaixar-se mais na vertente econômica, sobre, por exemplo, a justiça nas trocas mundiais, a correlação de forças ao nível da Organização Mundial do Comércio, um pouco
como uma força revisionista que se opõe à força dos países desenvolvidos no quadro da globalização. Entretanto, nós temos aqui agora uma nova ordem que não olha apenas nos aspectos econômicos, mas também nas questões que têm a ver com a paz, segurança e também a política internacional. Onde, claramente, neste preciso momento, professor, quem vai tirando vantagens a cada dia e a cada segundo de atraso nas negociações é certamente a China. Sim, a China vai aproveitando, embora também sofrendo pressões, porque os Estados Unidos procuram a todo custo isolar a Rússia, e é evidente que a China não se apresta a isso. Mas a China esta que já mostrou ao mundo, professor, China que já mostrou ao mundo que a nível da sua política internacional é muito vertical naquilo que pensa dentro. Portanto, muito dificilmente se deixa influenciar por aquilo que acontece lá fora. É bom lembrar aos telespectadores e ao David que antes dessa guerra da Ucrânia, os Estados Unidos fizeram muitas provocações à China para uma eventual guerra em relação à situação de Taiwan. E o objetivo, no fundo, é gerar um clima de guerra que vai enfraquecer a China e, por via disso, conter o seu rápido crescimento ao nível econômico. Mas a China procura conservar o seu não alinhamento, a sua neutralidade, porque, para eles, como nós temos estado a repetir, não querem ter grandes adversários. O que conta é que o gato continua a caçar os ratos. É o pragmatismo chinês. E essa força de tentar encaixar a China do lado do bloco ocidental, a China sabe que seria um casamento efêmero e os chineses não se prestam a isso. Para terminar mesmo ainda sobre esse tema, professor, a China é facto que é uma potência militar a nível do mundo, é facto que é uma potência económica a nível do mundo, e esta semana também vimos um sinal de que a China agora parece afirmar-se como uma potência no campo diplomático. A China ofereceu-se para mediar conversações entre Israel e a Palestina. Será um primeiro ensaio para a expansão da diplomacia chinesa ante esta ineficácia da ONU de que falamos aqui há pouco? David, a China, de algum tempo a esta parte, nos últimos anos, tem estado a ensaiar mecanismos de um certo avanço diplomático para projetar o seu poder econômico no plano político também. Daí que, por exemplo, tem ensaiado a colocação de bases militares, por exemplo, tem uma base em África, e essa tentativa de participar dos esforços para mediar o longo conflito entre a Palestina e Israel enquadra-se nessa dinâmica. Mas temos algumas reticências, porque para lograr grandes progressos nesse conflito complexo, teria que contar com a agremã dos Estados Unidos. É verdade que muitos progressos que aconteceram, ainda que timidamente nesse processo do conflito entre Israel e a Palestina, dão-se, sobretudo, nos mandatos de governos democratas dos Estados Unidos, mas temos alguma reserva em relação a possíveis conquistas enquanto isso não contar com o consentimento dos Estados Unidos. Mas a China tem interesse em ter estabilidade naquela zona, até por causa da segurança que se requer para a importação de petróleo que a China muito precisa para o seu contínuo crescimento econômico. Obrigado, professor Matias Pires. Foi então a abordagem sobre a crise na Ucrânia. Já vamos a mês e meio de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, portanto, naquilo que a Rússia chama de operação especial em território ucraniano. A Rússia que está neste momento, portanto, durante toda esta semana, a fazer o reposicionamento das suas forças.
Houve então um relato de um provável massacre em Bucha que mereceu a condenação da comunidade internacional, uma situação que de resto a Rússia vai negando e que já lhe valeu, portanto, a suspensão no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uma situação que certamente vamos continuar a acompanhar e que virá novamente à agenda na próxima semana. Situação semelhante que também envergonham o mundo e que também servem de alerta para as Nações Unidas chegam da Etiópia, onde em Tigray há relatos, portanto relatórios mais recentes elaborados pela Human Rights Watch e seus parceiros dizem que em Tigray há relatos de genocídio e também de limpeza étnica. Wellington Calazans. David, eu acredito que você recorde que no dia 6 de novembro do ano passado, nesse mesmo programa Conexão Angola, a Etiópia foi um dos temas em debate. Naquela oportunidade, eu lembrei do projeto USA for Africa, quando o mundo todo cantou em solidariedade ao povo da Etiópia a música We Are the World. E naquele mesmo comentário eu falava sobre a preocupação que tenho ainda hoje quando algum político em exercício recebe o Prêmio Nobel da Paz, que o Obama foi um dos motivos para isso, né? Que durante 8 anos de mandato ele fez guerra todos os dias. Em 2019, o Abiy Ahmed foi premiado por ser considerado um pacificador da região. Na prática, lamentavelmente, o que foi previsto aqui nesse painel tem sido agora uma realidade. As notas de repúdio e aplicação de sanções, mais uma vez, foram insuficientes para que esta tragédia anunciada fosse evitada. O conflito violento e contínuo entre o governo etíope e as forças de defesa Tigray, o TDF, atingiu os perigosos níveis que temíamos aqui. Milhares de pessoas já foram mortas, milhões estão deslocados, situação agravada pela exposição de milhões de seres humanos à gravíssima insegurança alimentar, ou seja, fome, miséria, e para piorar, os olhos dos principais organismos internacionais estão voltados para a tensão na Ucrânia, algo que pode constituir um cenário de tragédia humanitária sem precedentes entre os etíopes. É urgente, na minha opinião, a Organização das Nações Unidas e a União Africana realizarem missões efetivas, capazes de estancar o avanço sanguinário das forças etíopes lideradas pelo Nobel da Paz de 2019, e para isso eu espero que criem urgentemente as condições para o fornecimento de grandes quantidades aéreas de assistência alimentar por causa da impossibilidade de acesso em algumas áreas, e também que resgatem o diálogo, pois entre os atores do conflito, os meios diplomáticos já falharam até aqui, mas serão os únicos meios capazes de retomar a situação de paz. Então, é muito urgente a promoção imediata de uma resolução de paz que possa assegurar uma ação coletiva mandatada pela União Africana e Organização das Nações Unidas. E devemos lembrar também, David, que o atual conflito começou em novembro de 2020 e o conflito continua uma escalada sem precedentes, principalmente depois que Abiy lançou um apelo para que todos os etíopes capazes se unissem à luta contra a TPLF. É isso, David. Obrigado, Wellington. Professor Matias Pires, o mundo quase que ficou em choque com a situação deste possível massacre em Bucha, na Ucrânia, mas a verdade é que está aqui um relato com factos, um relatório melhor com factos checados no terreno por organizações internacionais e que alertam para este possível genocídio ou limpeza étnica em Tigray, e que o mundo está como que indiferente. David, primeiro ressalvar que tanto o voto nas Nações Unidas contra a Rússia para afastá-la do Conselho de Direitos Humanos procede tanto em Genebra e não propriamente no Conselho de Segurança. Em relação a esse relato de eventual genocídio no Tigray, temos alguma dificuldade
de comentar esta matéria, porque, infelizmente, ao longo dessa guerra do Tigre, essa guerra secessionista do grupo lá de Tigray, a imprensa ocidental tem procurado desgastar a imagem do governo central da Etiópia, liderado pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, que até é Prêmio Nobel da Paz. Depois de todos os esforços de apoio diplomático e mediático aos rebeldes de Tigray, não tendo sido possível eles tomarem o poder em Addis Abeba, agora surgem estas notícias. É evidente que não podemos descartá-las, mas eu aconselho prudência no consumo destas notícias, porque sabemos que a Etiópia enfrenta um conflito com o Egito e o Sudão, por causa da construção da barragem Nilo em território etíope, que causa oposição por parte do Egito. E sabemos que o Egito é um aliado tradicional dos Estados Unidos, que funciona um pouco como sentinela naquela região do Médio Oriente e do mundo árabe, se quisermos. E quando surgem essas notícias, eu procuro ter alguma reserva pelas razões que acabei de aludir, porque nós sabemos que muitas vezes essa agenda noticiosa não é inocente, visa sempre algum fim. Não nos estranha se amanhã, por exemplo, saírem invocando o princípio do direito internacional humanitário, que é o princípio da intervenção, desenvolvido sobretudo por causa dos genocídios havidos tanto no Holocausto e também o genocídio do Ruanda. Desenvolveu-se essa doutrina de que quando está em causa a sobrevivência de civis e indefesos, a comunidade internacional deve sair do princípio da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados para o princípio da não indiferença, esse é o direito de intervenção. Portanto, eu estive na Etiópia por 2 ocasiões neste ano, não estive em Tigray, é evidente, mas tenho algumas reservas e posso mesmo admitir algum empolamento nestas notícias que procuram manchar a imagem do governo de Addis Abeba. Obrigado, professor Matias. Vamos então agora observar um brevíssimo intervalo. Francisco Pegado, professor Matias Pires e também o Wellington, que está noutra ligação. Peço apenas que se mantenham ligados e que dentro de instantes voltamos para continuar a conversar sobre outros assuntos que marcaram a agenda desta semana. Quanto a si, caro telespectador, pedimos apenas que não troque de canal e sequer saia do seu lugar, que o nosso programa volta já dentro de mais alguns instantes. Nós estamos de volta em poucos segundos.